Você já teve aquela sensação de olhar sua carteira de investimentos, ver um monte de ativos diferentes e pensar que, no fim das contas, ela parece não sair do lugar? Você aporta todo mês, acompanha o saldo pelo aplicativo, ouve notícias sobre bolsa subindo, CDI pagando bem, fundos imobiliários distribuindo renda. Mas quando compara, sente que está sempre atrás do resto do mercado. Se esse é o seu caso, fica comigo até o final, porque hoje eu, do Trabalhista Legal Finanças, quero te mostrar um passo a passo para diagnosticar e melhorar de verdade a sua carteira. Antes de continuar, já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like nesse vídeo e comenta com qual tipo de investimento você tem mais dinheiro hoje. Pode ser renda fixa, fundos imobiliários, ações ou alguma coisa que o gerente do banco te ofereceu. Coloca nos comentários para eu entender como está o perfil da audiência aqui do Trabalhista Legal Finanças. Muita gente acredita que o problema é ganhar pouco dinheiro, que o salário é curto e, por isso, a carteira rende pouco. Só que muitas vezes o problema central é a estratégia mal montada. Vamos conversar sobre aquele tipo de carteira que eu chamo de carteira puxadinho. É aquela carteira que vai sendo construída por remendos, sem projeto, sem objetivo claro, só na base das improvisações. O investidor vê um vídeo e compra um CDB aleatório. Depois, escuta um amigo empolgado com uma ação. Mais tarde, o assessor sugere um fundo da casa. E assim, o puxadinho vai crescendo. Cada nova dica vira um novo cômodo. Um fundo aqui, um título ali, um FII acolá. Quando vê, a carteira está cheia de coisas diferentes, mas ninguém parou para desenhar a planta dessa casa. O problema da carteira puxadinho é que ela até parece diversificada, mas foi montada sem um plano. Você pode até ter bons produtos, porém, totalmente desorganizados, sem harmonia, sem ligação com seus objetivos. E tem um ponto crucial. O investidor olha o extrato, vê que a carteira subiu um pouco, mas não faz a pergunta mais importante de todas. Eu estou indo melhor, igual ou pior que o mercado? É aqui que entra um conceito que a maioria dos investidores nunca parou para entender com calma. O famoso benchmark. E eu prometo que vou explicar isso de um jeito simples, pé no chão, sem enrolação. Pensa no benchmark como uma régua. Não tem como saber se você está alto ou baixo sem uma referência. Com investimentos, essa régua é um índice que representa o desempenho médio de um grupo de ativos. Na renda fixa, a régua mais usada é o CDI, que costuma andar muito próximo da taxa Selic. Então, se sua renda fixa rende muito menos que o CDI, tem algo estranho acontecendo. Para ações brasileiras, o indicador mais famoso é o Ibovespa, que representa um conjunto importante de empresas da Bolsa. Ele não é perfeito, mas serve como referência para entender se sua carteira de ações está ficando para trás. Quando falamos de fundos imobiliários, o IFIX é a régua mais usada. Ele mostra a média de desempenho de uma carteira teórica de FIIs. Se seus FIIs andam sempre abaixo dele, merece atenção. Já para medir se você realmente está ganhando poder de compra, entra o IPCA. Não adianta só olhar o quanto rendeu em porcentagem. Você precisa saber quanto ganhou acima da inflação ao longo do tempo. O grande erro é olhar a carteira inteira e tentar comparar tudo com um índice só. Cada parte da sua carteira precisa ser comparada com a régua correta, senão o diagnóstico vem todo distorcido. Então, primeiro passo prático. Separar, pelo menos mentalmente, a sua carteira em caixinhas. Caixinha da renda fixa, caixinha das ações, caixinha dos fundos imobiliários, eventualmente, caixinha de caixa e reserva. Até a própria corretora pode te ajudar nisso, mostrando gráficos por classe de ativo. Alguns aplicativos como Kinvo, Gorilla ou Investidor 10 também ajudam a organizar essa visão, mas não é obrigatório usar app pago. O importante é você conseguir responder, com sinceridade, quanto da sua carteira hoje está em renda fixa, quanto está em ações e quanto está em FIIs ou outros ativos de renda variável. Depois que você separa essas caixinhas, entra a parte da comparação. A renda fixa você compara com o CDI, as ações brasileiras com o Ibovespa, os fundos imobiliários com o IFIX. Simples assim.
Se, por exemplo, o CDI no ano rendeu algo perto de 12% e a sua renda fixa rendeu 6%, você está entregando metade do que o mercado comum já está oferecendo ao investidor. Já na bolsa, se o Ibovespa sobe 15%, mas sua carteira de ações está negativa ou com 2%, alguma coisa na escolha dos ativos ou na estratégia está puxando você para trás demais. É normal, principalmente no começo, ficar um pouco abaixo dos índices porque o investidor ainda está aprendendo. Agora, ficar sempre muito abaixo por vários anos é sinal claro de problema de construção. Aqui entra o diagnóstico. Porque, na prática, muitas carteiras rendem tão pouco? Vamos conversar sobre alguns motivos bem comuns, que talvez sejam exatamente os pontos onde você está tropeçando hoje. Primeiro ponto: renda fixa ruim. Muita gente está presa em produto fraco, pagando muito abaixo do CDI, ou travou taxa prefixada baixa num momento errado, achando que estava fazendo um baita negócio. Sabe aquele CDB do banco pagando 80% do CDI, com prazo longo, só porque o gerente disse que era excelente? Em um cenário de juros altos, isso te deixa muito atrás do restante do mercado. Outra situação. O investidor travou uma taxa prefixada baixa, lá atrás, em um momento com juros menores. A taxa subiu, surgiram oportunidades melhores, mas ele continua preso naquele título pouco atrativo, com medo de mexer. Segundo motivo: carteira de ações lotada de histórias bonitas e poucos fundamentos. Empresas com prejuízos recorrentes, dívidas enormes, resultados fracos, mas com narrativas sedutoras de virada e promessas de futuro brilhante. Muitas dessas escolhas acontecem porque alguém falou bem em um vídeo, em um fórum, em um grupo de WhatsApp, ou porque o investidor só olhou o preço caindo e pensou que estava barato demais para ignorar. Terceiro ponto: falta de equilíbrio entre risco e segurança. Alguns perfis ficam com 90% em renda variável em pleno cenário de juros altos. Outros ficam com praticamente tudo em renda fixa para sempre, perdendo potencial de crescimento. Essa combinação de renda fixa ruim, ações mal escolhidas e distribuição desequilibrada forma a tal carteira puxadinho. Um pouco de cada coisa, sem projeto, sem critério, sem ligação com o que você realmente precisa lá na frente. Agora vamos começar a arrumar essa casa. Primeiro passo para fortalecer qualquer carteira é ajustar a base de renda fixa, porque é ela que dá estabilidade, tranquilidade e sustentação para todo o resto da estratégia. Quando a taxa de juros está alta, a renda fixa de qualidade costuma entregar rentabilidades muito interessantes com risco bem menor. É aqui que entram Tesouro Selic, bons CDBs, LCI e LCA competitivas. Tesouro Selic costuma ser referência de segurança e liquidez para reserva de emergência e caixa de curto prazo. Já CDBs que pagam 100% do CDI ou mais, com FGC, podem ser boas opções para horizontes maiores. LCI e LCA ainda trazem o benefício da isenção de imposto de renda, quando tem taxas interessantes. Só que não é porque é isento que significa automaticamente bom. Precisa comparar com opções tributadas equivalentes. Regra simples: se a sua renda fixa está consistentemente abaixo do CDI em um cenário de juros altos, vale olhar com carinho a possibilidade de migrar aos poucos para produtos mais competitivos, sem desmontar tudo de uma vez. Você pode ir vencendo títulos ruins, evitando renovar nas mesmas condições, escolhendo novas oportunidades melhores. É um processo de conserto gradual da base da carteira, sem pânico, sem decisões impulsivas. Segundo grande passo: olhar com muita sinceridade para as ações e fundos imobiliários que estão dentro da sua carteira. Aqui é onde normalmente aparecem os maiores erros e as maiores promessas quebradas. Se você está com várias empresas que dão prejuízo há anos, ou com negócios extremamente endividados, sem histórico consistente de crescimento, a chance de isso travar sua rentabilidade de longo prazo é enorme. Um filtro simples para ações é começar priorizando empresas lucrativas, com histórico de resultados positivos, setores relevantes para a economia e uma governança minimamente aceitável.
Não precisa ser perfeito, mas precisa ser razoável. No mundo dos fundos imobiliários, faz muita diferença olhar a vacância, a qualidade dos imóveis, a diversificação dos inquilinos, o histórico de pagamento de dividendos e a qualidade da gestão ao longo do tempo. Um erro extremamente comum é o modo cassino. O investidor comprou uma empresa ruim, caiu bastante, e em vez de aceitar o erro, continua colocando mais dinheiro, acreditando que um grande respiro mágico vai salvar tudo. Esse comportamento, lembrando jogo de cassino, costuma transformar prejuízos administráveis em desastres financeiros. Em muitos casos, o mais inteligente é parar de aportar na tranqueira e concentrar novos aportes em ativos melhores. Você não é obrigado a vender tudo de uma vez, mas precisa reconhecer onde está a parte podre do portfólio e começar a dar mais peso para empresas e fundos que realmente têm qualidade. Terceiro passo: transformar a carteira puxadinho em carteira de projeto. Você precisa parar de colocar ativos aleatoriamente e começar a pensar em porcentagens, em estrutura, em algo que se pareça com um plano de verdade. Por exemplo, definir que, de tudo que você investe por mês, uma parte vai obrigatoriamente para uma renda fixa sólida, outra parte para fundos imobiliários e outra para ações de boas empresas. Assim você tira a decisão do calor do momento e passa a seguir uma lógica clara. Não é mais o humor do mercado ou a manchete do dia que determina para onde vai o próximo aporte. Com o tempo, essa carteira passa a ser revisada. Quando a renda variável sobe demais e passa muito da porcentagem planejada, você pode rebalancear, realocando uma parte para a renda fixa. Quando cai demais, reforça a outra ponta. Esse movimento de rebalanceamento sistemático faz com que, na prática, você compre mais quando está barato e venda um pouco quando está caro, sem precisar adivinhar topos e fundos do mercado. Tudo isso tem um objetivo muito claro: montar uma carteira que realmente complemente a aposentadoria do INSS, ajude a usar bem o FGTS ao longo da vida e construa renda para o futuro com dignidade. Deixa eu aproveitar essa altura do vídeo e te pedir uma coisa importante. Comenta aqui embaixo em qual parte do vídeo você percebeu que talvez esteja errando na construção da sua carteira. Seu comentário ajuda o algoritmo do YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas e também me ajuda a entender quais são as dores mais fortes da comunidade trabalhista, legal, finanças. Voltando. Existem algumas dúvidas e armadilhas que sempre aparecem quando o assunto é benchmark e estratégia. A primeira delas é a confusão envolvendo a taxa Selic futura e as decisões de renda fixa. Muita gente pensa assim: se a Selic vai cair, então acabou renda fixa, não compensa mais investir. Só que, na prática, a renda fixa continua sendo importante, só muda o tipo de produto e o horizonte. Quando os juros vão caindo, aquele investidor que travou boas taxas consegue manter rentabilidade interessante por bastante tempo. E, ao mesmo tempo, a renda variável tende a se beneficiar de juros mais baixos. Outra confusão comum é achar que, se o ETF ou a ação caiu em determinado período, isso quer dizer que o ativo é ruim. Quando você compara com o índice e vê que tudo caiu, o contexto muda completamente. Também aparece muito a dúvida sobre ter a mesma empresa diretamente na carteira e, ao mesmo tempo, dentro de um ETF, que replica um índice cheio dessas ações. É a famosa dupla exposição. Quando você faz isso sem perceber, acaba concentrando demais o risco num mesmo setor ou empresa, achando que está diversificado. Em um cenário ruim para aquele segmento, o tombo vem duplicado. Por isso, antes de sair comprando um ETF ou montar uma carteira própria de ações, vale entender direitinho o que aquele fundo carrega por dentro para não repetir, sem necessidade, os mesmos papéis. Outra dúvida recorrente é sobre comparar seus resultados de curto prazo com alguém que já investe há muitos anos. No começo é mesmo mais difícil manter uma carteira redondinha. O importante é melhorar o processo. Se você organiza as caixinhas, compara com os benchmarks corretos e corrige os erros aos poucos. A tendência é sua carteira ir se aproximando e até superando
a média do mercado com o passar dos anos. Lembra sempre, o objetivo não é montar uma carteira perfeita, muito menos acertar o próximo foguete da bolsa. O objetivo é montar algo que faça sentido para a sua realidade, com risco que você aguente. E aqui entra o papel da educação financeira. Quando você entende o básico sobre juros, inflação, risco, diversificação e benchmark, você sai da posição de torcedor e passa para a posição de dono do próprio plano. Ninguém se preocupa tanto com o seu patrimônio quanto você mesmo. Nem gerente, nem assessor, nem influenciador. Todos podem ajudar, mas a responsabilidade final da construção da sua carteira é sua. Então, se hoje você percebeu que sua carteira está mais para puxadinho do que para projeto, esse já é um excelente sinal. Significa que você está disposto a olhar para ela com mais honestidade. Recapitulando a jornada desse vídeo. Primeiro, entender que saldo positivo não garante bom desempenho. Você precisa se comparar com o CDI, Ibovespa, IFIX e IPCA para saber se está realmente indo bem. Segundo, separar a carteira em caixinhas. Renda fixa com renda fixa, ações com ações, FIIs com FIIs. Cada uma com sua própria régua de comparação e sua própria função dentro do planejamento. Terceiro, corrigir os erros mais comuns. Renda fixa fraca, ações ruins, exposição exagerada a riscos desnecessários e aquela mania de apostar pesado em ativos problemáticos, tentando recuperar prejuízo antigo. Quarto, transformar a carteira puxadinho em carteira de projeto. Definir porcentagens, criar disciplina de aportes, rebalancear periodicamente e manter o foco em construir patrimônio que complemente a aposentadoria, não em ganhar corrida de curto prazo. Se esse conteúdo fez sentido para você, eu quero te fazer um convite. Se inscreve agora no canal Trabalhista Legal Finanças, deixa o like nesse vídeo e compartilha com alguém que vive reclamando dos próprios investimentos. Comenta também qual foi o maior erro que você identificou na sua carteira enquanto eu falava aqui. Foi renda fixa ruim, ações problemáticas, falta de equilíbrio ou simplesmente ausência de plano? Quero saber nos comentários. E, para continuar essa jornada de organizar seus investimentos, eu vou deixar uma playlist completa aqui do canal, com vídeos sobre reserva de emergência, renda fixa, fundos imobiliários e estratégia de longo prazo. Assiste nossa playlist completa. Aqui no Trabalhista Legal Finanças, o objetivo não é te vender milagre, promessa de ficar rico rápido, nem atalho perigoso. Nosso foco é educação financeira para você tomar decisões mais conscientes com o seu próprio dinheiro. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado pela confiança e pelo tempo. Cuida da sua carteira com carinho. Compara com as réguas certas, corrigindo o que estiver errado. A gente se vê no próximo vídeo.